No exato momento em que você começa a se explicar demais, algo invisível acontece. E quase ninguém percebe. Você acredita que está se defendendo, organizando os fatos, deixando tudo claro. Mas, na prática, está fazendo o oposto. Está entregando sua posição, abrindo espaço para julgamento e mostrando mais fraqueza do que imagina. E o mais perigoso é que isso não parece fraqueza. Parece maturidade, parece educação, parece até inteligência. Afinal, quem não gostaria de ser entendido? Quem não quer esclarecer um mal-entendido? Mas existe uma linha muito fina entre explicar e se submeter. E a maioria das pessoas cruza essa linha sem perceber. Agora me diz uma coisa, com total honestidade. Quando alguém te questiona ou te acusa, qual é a sua reação automática? Você tenta explicar tudo na hora? Ou consegue segurar e apenas observar? Se você percebe que reage no impulso, comenta aqui embaixo, reagi. Se você já começou a perceber esse padrão antes de agir, comenta, percebi. Eu quero ver quantas pessoas aqui já estão conscientes disso. Porque esse detalhe muda completamente a forma como você é visto. Nicolau Maquiavel já entendia algo que muita gente ainda se recusa a aceitar. O poder não está em quem tem razão, mas em quem sustenta a própria posição sem se desestabilizar. E no momento em que você entra em um ciclo de justificativas, tentando provar seu valor, sua intenção ou sua inocência, você já saiu do controle da situação. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você já saiu de uma conversa sentindo que falou demais, que tentou explicar tudo e mesmo assim não foi entendido? Ou pior, sentiu que, quanto mais falava, menos parecia ser levado a sério. Isso não é coincidência. Existe um padrão por trás disso. A verdade é desconfortável, mas libertadora. Quem precisa se explicar o tempo todo, aos poucos, ensina os outros a duvidarem dele, porque transmite mesmo sem querer que depende da aprovação alheia para sustentar a própria imagem. E quando isso acontece, qualquer acusação, por menor que seja, ganha um poder desproporcional. Mas e se você simplesmente parasse? E se em vez de reagir no impulso, você aprendesse a sustentar o silêncio, a responder menos e a manter o controle mesmo sob pressão? Isso muda tudo. Muda a forma como você é visto, como é tratado e, principalmente, como se posiciona diante do mundo. Se você quer desenvolver esse tipo de presença, esse tipo de controle emocional e psicológico que poucos conseguem sustentar, já se inscreve no canal agora. Porque aqui você não aprende apenas a reagir melhor. Você aprende a não ser controlado. E a partir de agora, você vai começar a enxergar algo que talvez nunca tenha percebido antes. O quanto a necessidade de se explicar não nasce no momento da conversa, mas muito antes disso, em um lugar muito mais profundo dentro de você. Existe um momento quase invisível que acontece dentro de você. E talvez você nunca tenha parado para observar isso com clareza. Alguém te questiona, distorce algo, ou simplesmente entende errado. E antes mesmo de pensar, seu corpo já reage. O coração acelera, a mente entra em alerta e surge uma urgência silenciosa. Você sente que precisa explicar, corrigir, justificar. Como se ficar em silêncio fosse perigoso demais. E é aqui que quase ninguém percebe o que está acontecendo de verdade. Essa reação não nasce no momento da conversa. Ela já estava dentro de você, esperando ser ativada. Mas essa reação não começou agora. Ela foi construída muito antes, quando você ainda estava aprendendo como o mundo funciona. Em algum momento da sua vida você entendeu que precisava se explicar para evitar punição, crítica ou rejeição. Explicar virou proteção. Justificar virou sobrevivência. E mesmo que o contexto tenha mudado, esse mecanismo continua ativo dentro de você. E o problema não é você fazer isso, o problema é fazer isso sem perceber. Hoje,
Basta alguém questionar sua competência no trabalho e você já sente a necessidade de provar seu valor. Em um relacionamento, quando alguém distorce sua intenção, você tenta reorganizar cada detalhe para ser compreendido. Na família, diante de um julgamento, surge o impulso de esclarecer tudo. O cenário muda, mas a reação é sempre a mesma. Agora, observa isso com atenção. Não é sobre a situação, é sobre o padrão. Sem perceber, você entra em um papel muito específico. No instante em que tenta se defender com urgência, deixa de agir como alguém em igualdade e passa a se comportar como alguém que precisa se justificar. E isso altera completamente a dinâmica da situação. Não é mais uma troca, é uma defesa. E quando você entra nesse modo, você já não está mais no controle. Existe uma mudança sutil, mas extremamente poderosa acontecendo aí. Quando você se explica no desespero, você coloca o outro em uma posição acima da sua. Como se ele tivesse autoridade para julgar, avaliar e decidir se você está certo ou errado. E a partir desse momento, você já não está mais conduzindo a interação. É como se você entrasse sem perceber em um tribunal invisível. O outro assume o papel de juiz e você assume o papel de réu. Cada palavra sua vira uma tentativa de absolvição. Cada justificativa, uma tentativa de convencer. E quanto mais você fala, mais parece que precisa provar algo. E é exatamente aqui que você começa a perder poder, sem perceber. O ponto mais profundo disso tudo é que muitas vezes o problema nem está na acusação. Não está no que foi dito sobre você. O problema está no quanto aquilo ainda tem poder para desestabilizar o seu estado interno. O quanto uma simples opinião externa consegue acionar um comportamento automático dentro de você. E enquanto essa necessidade de ser compreendido existir a qualquer custo, qualquer julgamento, por menor que seja, continuará tendo força suficiente para te controlar por dentro. Porque no fundo, não é sobre explicar. É sobre o quanto você ainda sente que precisa ser aceito. Existe algo acontecendo no momento em que você começa a se explicar demais. E quase ninguém percebe isso com clareza. Parece que você está tentando organizar os fatos, mostrar seu lado, esclarecer a situação. Mas na prática, o que você transmite não é controle, é instabilidade. Quanto mais você fala tentando convencer, mais demonstra que aquilo te abalou. E quem se abala, raramente é visto como alguém em posição de força. E aqui está o detalhe que muda tudo. As pessoas não estão ouvindo só o que você diz, elas estão lendo como você reage. Isso acontece porque a comunicação não é feita apenas de palavras. Ela é feita de sinais. E o excesso de explicação carrega um sinal muito claro. Você precisa ser validado. Você precisa que o outro entenda, aceite e concorde com você. E no momento em que essa necessidade aparece, você já não está mais no controle da interação. E quando isso acontece, a percepção muda completamente. É por isso que quem se explica demais acaba assumindo, sem perceber, o papel de réu. Não importa o quanto seus argumentos sejam lógicos ou bem construídos. O simples fato de tentar justificar tudo já te coloca em uma posição inferior na percepção do outro. Você entra no jogo dele, aceita as regras e começa a responder como se estivesse sendo interrogado. E quanto mais você tenta sair disso, mais preso você fica. E existe um detalhe ainda mais perigoso nisso tudo. Quando você fala demais tentando se defender, você começa a revelar coisas que não pretendia mostrar. Mostra exatamente onde dói. Mostra quais pontos te atingem. Mostra quais acusações têm força sobre você. E para alguém atento, isso funciona como um mapa completo das suas inseguranças. Você entrega sem perceber. Pense em situações simples do dia a dia. Quando alguém justifica demais um atraso, não parece apenas responsável,
parece pressionado. Quando alguém tenta provar o tempo todo que não é egoísta, incompetente ou insensível, acaba reforçando exatamente essa dúvida. E quando alguém responde uma crítica com textos longos, áudios extensos e explicações intermináveis, transmite mais ansiedade do que clareza, e o cérebro de quem observa percebe isso na hora. O mais curioso é que, enquanto você acredita estar recuperando sua imagem, o efeito costuma ser o oposto. Quanto mais você tenta organizar a narrativa, mais parece que há algo errado. Quanto mais você tenta convencer, mais parece que precisa convencer. E isso cria uma percepção silenciosa de fraqueza, mesmo quando suas intenções são legítimas. E essa percepção é o que define tudo. E talvez o ponto mais desconfortável de aceitar seja este. Na maioria das vezes, o outro nem está realmente interessado em entender. Ele não está analisando seus argumentos com calma, nem buscando justiça na conversa. Muitas vezes, o que está em jogo não é a verdade, é a reação. É observar se você perde o controle, se desestabiliza, se sai do seu centro. E é exatamente isso que ele quer ver. Porque, no fundo, quem provoca não quer resposta. Quer teste. Quer medir até onde consegue te afetar. Quer ver o momento exato em que você perde o controle. E quanto mais você se apressa em explicar, mais confirma que conseguiu. E é aqui que quase todo mundo cai, sem perceber. E quando você entende isso, começa a enxergar uma alternativa que parece estranha no início, quase contra-intuitiva, mas extremamente poderosa na prática. Se explicar demais é um reflexo automático, então a mudança não começa nas palavras. Começa na consciência. Antes de qualquer técnica, existe um momento decisivo. O momento em que você percebe que nem toda acusação exige resposta, nem toda provocação merece atenção. E que, na maioria das vezes, o maior sinal de controle não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. E é aqui que tudo começa a mudar. O primeiro movimento é o mais desconfortável, mas também o mais poderoso. O silêncio. Não um silêncio de dúvida ou medo, mas um silêncio consciente, sustentado. Quando alguém te acusa ou distorce algo, a tendência é reagir imediatamente. Mas quando você segura por alguns segundos, você quebra completamente o padrão esperado. E isso já muda toda a dinâmica da situação. E é nesse instante que o jogo vira. O silêncio cria um efeito que poucas pessoas conseguem sustentar. Ele gera um espaço vazio, onde o outro esperava resistência. E esse vazio incomoda. Porque quem ataca normalmente espera reação, explicação, justificativa. Quando isso não vem, a tensão retorna para quem iniciou o confronto. O peso sai de você e começa a recair sobre o outro. E a maioria das pessoas não sabe lidar com isso. O segundo movimento é aprender a responder menos, mas com mais firmeza. Não se trata de ficar calado sempre, mas de eliminar o excesso. Em vez de longas explicações tentando organizar tudo, você responde de forma direta, limpa, sem se estender. Algo como: essa é a sua interpretação. Sem pressa, sem justificativa, sem necessidade de convencer. Apenas presença. E isso transmite muito mais do que palavras. Essa mudança parece simples, mas altera completamente a percepção. Porque quem fala pouco, mas com clareza, transmite controle. Já quem fala demais tentando se explicar, transmite urgência. E urgência, quase sempre, é percebida como insegurança. Quando você reduz suas palavras, começa a sustentar sua posição com mais força, mesmo dizendo menos, e é exatamente isso que muda o jogo. O terceiro movimento é talvez o mais contra-intuitivo: concordar sem se diminuir. Isso significa reconhecer um erro real, quando ele existe, mas sem aceitar o rótulo que tentam impor sobre você. Em vez de entrar em justificativas longas, você simplesmente assume o fato. Sim, isso aconteceu, e eu vou resolver.
sem drama, sem defesa, sem necessidade de explicar além do necessário. E isso desarma qualquer confronto. Esse tipo de resposta quebra completamente o padrão. Porque ela não oferece resistência, mas também não entrega submissão. Ela demonstra segurança. Mostra que você não precisa fugir de um erro, nem se justificar excessivamente para manter sua imagem. E quando isso acontece, o outro perde o controle da narrativa, porque não encontra mais espaço para te pressionar. E é aqui que você retoma o controle. No fundo, tudo se resume a uma mudança de postura. Quando você para de tentar ser entendido a qualquer custo, algo começa a mudar na forma como as pessoas te enxergam. O respeito surge não das explicações que você dá, mas da estabilidade que você sustenta. Porque quem não corre para se defender, mostra, sem precisar dizer, que não pode ser facilmente abalado. No fim das contas, tudo se resume a algo simples, mas difícil de sustentar. Não é sobre ter sempre a resposta certa, nem sobre conseguir convencer todo mundo ao seu redor. É sobre não precisar disso para se manter firme. Porque quando você depende da compreensão alheia para se sentir seguro, qualquer questionamento se torna uma ameaça. E é exatamente assim que você perde o controle, sem perceber. A necessidade de se explicar demais não nasce na situação. Ela nasce de dentro, de um impulso antigo de querer ser aceito, validado, reconhecido. E enquanto esse impulso estiver no comando, você vai continuar reagindo, justificando, tentando organizar cada detalhe para ser entendido, mesmo quando isso só enfraquece a sua posição. E quanto mais você faz isso, mais fácil se torna te afetar. Existe um tipo de força que não faz barulho, que não se apressa para responder, não entra em disputas desnecessárias e não sente a necessidade de provar nada o tempo todo. É uma força silenciosa, mas extremamente perceptível. E ela começa no momento em que você entende que nem toda acusação merece espaço dentro de você. E poucas pessoas conseguem sustentar isso. Quando você para de correr para se defender, algo muda. O outro perde o controle da narrativa. O jogo que antes te puxava para baixo simplesmente deixa de funcionar. E pela primeira vez, você não está reagindo. Você está escolhendo. Escolhendo quando falar, como falar. E principalmente, quando não falar. E é aqui que o respeito começa a aparecer. Isso não significa ser frio, distante ou indiferente. Significa ser consciente. Significa não entregar sua estabilidade emocional para qualquer interpretação externa. Significa entender que sua imagem não precisa ser construída a partir da aprovação dos outros, mas da firmeza com que você se posiciona. E isso muda completamente a forma como você é visto. E talvez essa seja a maior virada de todas. Quando você para de tentar ser entendido a qualquer custo, começa a ser respeitado de verdade. Não pelas palavras que usa, mas pela postura que sustenta. Porque quem não se desespera para explicar, mostra, sem precisar dizer que não pode ser facilmente abalado. E isso, as pessoas percebem. Agora eu quero saber de você. Em qual situação você mais se pega se explicando sem necessidade? No trabalho? No relacionamento? Ou com a sua própria família? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você ainda não tinha percebido, já deixa o like. E principalmente, se inscreve no canal. Porque aqui você não aprende só a reagir melhor. Você aprende a não ser controlado. E se você quer continuar desenvolvendo esse tipo de clareza, controle e presença, tem um próximo vídeo aqui no canal que vai te levar ainda mais fundo nisso.